Olá, estamos ao vivo mais uma vez, desta vez num debate muito interessante, onde nós vamos apresentar principalmente alguns pontos sobre as inovações da Justiça do Trabalho e trazendo um pouquinho também de como a tecnologia está modificando isso diante de vários e vários cenários. Então, cada uma das pessoas que hoje está nesta live, nós temos 5 participantes, nós temos o Dr. Rodrigo Galia, nós temos o Dr. Paulo Dias, nós temos o Dr. Kleber Dalcoleta e nós temos o Dr. Paulo Cordeiro, e cada um deles vai tratar sobre um assunto diferente, trazendo novidades e questões práticas, didáticas e diretas de uma maneira objetiva, e desde já nos colocando todos nós, né, e eu vou falar no final um pouquinho, nos colocando todos nós à disposição para perguntas, questionamentos, querem interagir conosco, vai ser um prazer poder dividir esse tempo com vocês. E sem mais delongas, vamos começar. Nós vamos começar falando, na verdade, sobre 2 pontos com o Dr. Rodrigo Galia. A caducidade da MP 927 e sobre banco de horas. O Dr. Rodrigo Galia é pós-doutor em Direito pela PUC, agora em 2020, professor do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, tanto de graduação quanto de mestrado, avaliador do INEP e do MEC, na autorização de novos cursos de Direito no Brasil, palestrante, parecerista de inúmeras revistas jurídicas e membro de corpo editorial também de revistas jurídicas. Doutor Rodrigo, boa noite, prazer tê-lo conosco, mais uma vez, prazer ter o amigo conosco, eu gosto de dizer isso, mais uma vez, uma pessoa querida, que, como eu costumo dizer, que a vida nos presenteou, e espero que a gente possa trocar um pouco de experiências todos juntos, um pouco mais. A palavra é sua. Tudo bem, então, boa noite a todos, ao Gustavo Rocha, ao Kleber, ao Paulo Cordeiro, ao Paulo Dias, amigos queridos, né? Bom, no que tange a caducidade, já os nossos ouvintes também, né? Os nossos alunos, amigos, enfim, tá? Uma boa noite a todos, uma honra estar aqui com vocês, tá? Amigos queridos, colegas brilhantes, né? Bom, no que tange a caducidade da MP 927, caducar significa deixar de vigorar, né? Então, a MP 927, a medida provisória 927, que foi feita durante a vigência do Covid-19, foi a primeira medida trabalhista para tentar, então, frear o desemprego no Brasil, para que não se perdessem postos de trabalho no Brasil, tá? Ela perdeu a validade dela, ela caducou em 10 de julho de 2020, tá? Há 18 dias atrás. Mas a gente já tem que dizer de antemão que os efeitos dela continuam se espraiando naqueles acordos que foram feitos durante a sua vigência. Então, aquilo que foi feito de teletrabalho, banco de horas, adiantamento de férias, afrouxamento de normas de segurança e medicina do trabalho, e que os colegas vão falar em seguida, não vou me meter nos temas alheios, né? Elas continuam valendo até o limite de dias desses acordos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala da caducidade da MP 927, a gente está dizendo o seguinte: a partir de 10 de julho para agora, em diante, não dá mais para usar a MP 927 no que ela dispõe, né? No meu caso, do banco de horas. Então, eu não posso mais usar. Por quê? Porque se passaram os 60 dias iniciais da MP, mais 60 de renovação, o Congresso Nacional não se manifestou para transformar a medida provisória em lei, tá? Porque no Brasil a medida provisória é um ato do Poder Executivo na tentativa de relevância e urgência legislar em matéria, né, que é urgente e relevante, quando essa matéria não é definida pelo Congresso, não é transformada em lei, ela caduca. Foi o que aconteceu com a MP 927. De novo, na guerra dos poderes, não vou entrar aqui em questões políticas, tá? Mas aqui, Poder Executivo legislando e sem apoio do Congresso Nacional, Poder Legislativo. Bom, o que acontece, então? Se ela caduca, aquilo que ela dispunha passa a não valer mais. Cada colega, então, vai falar de um ponto dessa MP 927. A mim cabe falar um pouquinho do banco de horas.
Pela MP 927, o banco de horas, o que é um banco de horas, né? O banco de horas é um sistema de compensação de jornada, em que as horas trabalhadas a mais num dia ou num período podem ser compensadas num período posterior pelo trabalhador a critério da empresa, para que não se pagasse horas extras. O banco de horas nasceu para isso, para evitar pagamento de horas extras. Tá? Na MP 927, essa compensação desse banco de horas era feito até 18 meses após o fim da calamidade pública, do Covid-19. Tá? Então, esse trabalhador, por acordo individual ou por norma coletiva, fazia, então, um acordo com a empresa para diminuição de... para compensar essas horas a mais trabalhadas num dia em outros períodos. Só que aqui é o contrário. Na MP, primeiramente, ele ia ter o gozo dos dias não trabalhados, pela questão da calamidade pública, e depois ele ia compensar quando terminasse a calamidade pública trabalhando a mais. Então, a MP 927 estabelecia aquele banco de horas negativo. Primeiro, o empregado usufruía os dias, para depois compensar com trabalho, que é o contrário do que a CLT traz, né? Na CLT é o contrário. Primeiro, ele trabalha para depois compensar com não trabalho em período posterior, aquilo que a gente chama de banco de horas positivo, tá? Então, basicamente, é isso, né? E agora, isso deve gerar grandes problemas para as empresas que perdem essa possibilidade de pactuar banco de horas negativo. Então, agora a gente volta para as regras da CLT, porque talvez por um capricho aí do Congresso, essa norma tenha deixado de vigorar. Perfeito, doutor Galia. Muito bom. Acredito que todos que estamos aqui já começamos a entender um pouco melhor toda essa parte. Eu gostaria de passar agora, sem muitas delongas, porque a gente deixa o debate para depois, né? Já passar para o nosso colega aqui, doutor Paulo Dias, que vai falar, que é um advogado trabalhista, sócio fundador do escritório Dias e Paim Advogados Associados, especialista em direito do trabalho e advocacia trabalhista pela Verbo Jurídico, bacharel pelo Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, consultor jurídico na área trabalhista do programa Boca no Trombone da TV Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, da TVE, da TV Record, TV Pampa e Jornal Metro. E é palestrante também na área trabalhista. Ele vai nos brindar agora conversando sobre férias. A palavra é sua, doutor Paulo Dias. Perfeito. Gente, nós temos que entender a própria criação da medida provisória 927, ela surgiu em meio à pandemia. Ou seja, era um cenário em que as empresas eram obrigadas a fechar suas portas, risco de demissões totais, e as próprias empresas não sabiam muito bem o que fazer. Então, na verdade, a MP 927 ela surgiu num período de exceção, um período em que não se sabia muito bem o que fazer e como fazer para poder manter os empregos. Então, no quesito das férias, muitas coisas que jamais fossem até sonhadas, elas passaram a existir. Do tipo, antecipar férias. Ora, as férias, elas são concedidas pelo empregador após o término do período aquisitivo, ou seja, após 12 meses trabalhados, o empregado tem direito a gozar férias. Isso é o que vale a partir de hoje, que a MP caiu, e o que sempre valeu. No período de pandemia, as empresas tinham que manter as portas fechadas e os trabalhadores, o que fazer com os trabalhadores? Então, era a possibilidade de antecipar férias. Quantas férias? 1, 2, 3. Então, existia a possibilidade, sim, de fazer-se a antecipação de férias. Tá, e aí como é que funciona? Nos anos seguintes, aquelas férias, aquele período em que o trabalhador foi colocado de férias durante a pandemia, sob a rúbrica de férias, esse trabalhador vai ter que trabalhar no futuro. Então, o objetivo era preservar empregos. Então, hoje, isso não é válido mais. Outro aspecto importante, o aviso de férias. Com a caducidade da MP 927, o aviso de férias tem que ser
30 dias antes do gozo das férias. No período da pandemia, com a MP, antes de 48 horas poderia ser comunicado, até pelo WhatsApp, que a pessoa estaria sendo colocada em férias. Ah, mas eu não quero entrar em férias. O trabalhador era obrigado a entrar em férias. O pagamento das férias com 13º, como é que é feito com a caducidade da lei? Em até 2 dias antes do gozo das férias, não podendo esses 2 dias coincidir ou ser menos do que o período do descanso semanal remunerado. Antes, o pagamento das férias poderia ser feito até o 5º dia útil do gozo das férias e 1/3 a mais das férias, eles poderiam ser pagos junto no final do ano com as demais verbas. Agora, essas 2 verbas, elas são pagas até 2 dias antes do trabalhador entrar em férias. Um outro ponto importante, que com a caducidade da lei voltou à normalidade, é a questão do abono de férias. O trabalhador pode, é um direito do trabalhador, ele poder vender 1/3 das suas férias. E a empresa, ela não pode se recusar a aceitar o abono quando solicitado pelo trabalhador. Só que essa solicitação, ela tem que ser feita por escrito, em até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo. Então, esse requisito é um requisito extremamente importante. A questão das férias coletivas. As férias coletivas, que também é um aspecto importante, as férias coletivas, elas podem se dar no âmbito geral da empresa, elas podem acontecer num determinado departamento da empresa. Então, por exemplo, um determinado período, um departamento X da empresa, ele para e outro pode continuar funcionando. Às vezes, uma empresa grande tem uma loja que tem férias coletivas num período, a outra tem em outro. Então, as férias coletivas também, a empresa deve comunicar, agora a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o sindicato da categoria, em até 15 dias antes do gozo dessas férias. Então, ou seja, o gozo das férias é o que determina a fase de transição entre a vigência da MP e a sua caducidade. Então, os efeitos, eles passaram a se manter. Então, esse trabalhador que ele gozou de férias nesse período da vigência da MP, ele recebeu as verbas das férias, ou vai receber o restante, de acordo com as condições em que ele trabalhava no período. Ou seja, se houver um reajuste salarial ao longo do ano, se tiver promoções ao longo do ano, esse trabalhador vai ter direito a alguma reposição da diferença? Certamente que não, porque as férias já foram gozadas. Então, no quesito de férias, é isso que a caducidade da lei trouxe de novidade. Perfeito. E dando sequência, então, né, aqui não paramos, nós vamos agora entrar num outro tema que é muito relevante com o Dr. Kleber da Coleta. Ele é julgador no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul. Ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, também pós-graduado pela Universidade de Caxias do Sul, em Direito do Processo do Trabalho, professor substituto do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, é professor convidado da Universidade de Caxias do Sul, da Escola Superior de Advocacia e na Unisc. Autor também de livros jurídicos e advogado, né? Advogado também atuante na área do direito do trabalho, e vai nos comentar agora sobre o teletrabalho. Dr. Kleber, fica à vontade. Boa noite, colegas, um grande prazer, boa noite, o pessoal que está nos assistindo, um grande prazer e uma honra estar na presença de vocês, enfim, inclusive afaga o ego da gente por saber de que são grandes homens, grandes advogados, grandes do direito do trabalho. O tema proposto que compete à minha pessoa é o trabalho remoto à distância. Por que eu falo do trabalho remoto à distância? Porque a doutrina, ela meio que criou uma separação, uma distinção, tornando como espécies do trabalho remoto o trabalho em domicílio, ou agora, nos últimos anos, também chamado de home office, né?
e a questão do teletrabalho, que necessariamente não precisa ser em domicílio, né? Há poucos dias estava assistindo algumas aulas sobre a matéria e preciso fazer algumas ponderações antes de entrar propriamente no assunto, porque vi pessoas defendendo que a reforma trabalhista criou o teletrabalho no sistema brasileiro, que não é uma verdade, não é uma verdade que pode ser assumida assim de forma tão enfática. A Lei 12.551, em 2011, alterou o artigo 6º da CLT, e ali sim trouxe a possibilidade de haver trabalhos prestados fora da sede da empresa através de meios telemáticos e informatizados de comando. A reforma trabalhista, posteriormente, ela vem e insere, então, o teletrabalho no artigo 75A e seguintes da CLT, sendo que no artigo 75B ela traz um conceito do que seria o teletrabalho, e eu faço uma crítica à norma, porque eu acho que a norma não tem obrigação de conceituar os institutos, mas de toda forma é onde se encontra a definição de que teletrabalho é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. O preponderantemente fora das dependências, como eu disse, não significa necessariamente na casa do empregado. A gente vem de uma experiência dos últimos anos, onde se criaram coworkings, existem trabalhadores que trabalham, inclusive, em lan houses, né? No panorama da pandemia, surge, então, a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, e ali nas sugestões de formas para o enfrentamento dos problemas econômicos que decorreriam da calamidade pública, o teletrabalho é trazido por uma importância, me parece fundamental. Já no artigo 3º da medida provisória, ele é listado com o inciso 1º, sendo que os regramentos específicos para a norma 927, a medida provisória, eles acabam vindo no artigo 4º e 5º. Apenas para a gente ter uma dimensão do que reporta isso no cenário da pandemia, eu busquei alguns dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e num levantamento ali de junho, o registro de percentual no total do trabalho no Brasil induzia que 25,7% dos postos de trabalho poderiam ser conduzidos a postos de teletrabalho. Para a gente ter uma ideia, no plano mundial, excluídos, por exemplo, os Estados Unidos, que tem 34%, Reino Unido com 30%, nós temos números superiores à Itália e que se equivalem à Alemanha. Então, o Brasil está inserido num cenário propício para a atividade do teletrabalho. A medida provisória traz como novidade a possibilidade do empregador unilateralmente determinar a conversão do regime presencial para o teletrabalho, né? Enquanto o artigo 75 da CLT ele exigia um mútuo acordo. A medida provisória suprimiu isso e permitiu, até por uma questão da segurança e da necessidade do isolamento social. O aviso criado pela medida provisória, ele era de apenas 48 horas, enquanto a CLT previa um aviso de 15 dias para adequação, e ele poderia ocorrer, inclusive, por meios telemáticos. O funcionário poderia ser avisado pelo WhatsApp da recolocação dele no home office ou teletrabalho. A medida sugeriu que poderia haver um contrato ajustando essas condições, então, num prazo de até 30 dias após o início do trabalho, já no novo sistema. E ainda ela traz outras ideias, como a questão do custeio das atividades, como ocorreria o empregador remunerando as despesas que o trabalhador passaria a ter. Também possibilitou o
teletrabalho dos estagiários, os menores aprendizes, que, por uma condição pessoal da atividade, do que a gente chama de contrato-estudo, a necessidade de supervisão era uma matéria que, embora não tivesse impedimento legal, não era muito normal, anteriormente à pandemia, nós vermos os menores aprendizes, os contratos estagiários, trabalhando de forma distante, nessa ideia de que quem está contratando as pessoas deve supervisionar o estudo e o aprendizado. E lá no artigo 33, se eu não me engano, a medida provisória, então, ele excluía desse regime aqui os profissionais do telemarketing. Algumas críticas, como muito bem falou o professor Galha, a gente vem à caducidade, então, da medida provisória, né, e algumas coisas poderiam ter sido facilitadas por nosso legislador. Por exemplo, a gente aguarda que venha um decreto legislativo que regule o retorno disso às atividades. Mas, considerando o estado de ânimo no Congresso, a gente pode também presumir que, a rigor do que acontece em quase a totalidade das medidas provisórias no nosso país, não vai acontecer esse decreto legislativo regulamentando o retorno. Com a caducidade da medida provisória, o que se determinaria seria o status quo ante, e a manutenção do regime de trabalho à distância, eu presumiria que ela pode ter sido adequada naquele contrato de 30 dias. Ou seja, não seria necessário a confecção de um novo contrato. Penso eu, se ela foi prevista naquela previsão anterior ali, de que no período de 30 dias da instituição do regime de teletrabalho, que as partes tenham sentado e feito um ajuste contratual disso. Então, nessa ideia, a necessidade de um novo pacto não seria uma condição de retorno ao trabalho. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui. E a questão da manutenção dos estagiários e menores aprendizes no regime de teletrabalho, eu tenho minhas dúvidas se a gente tem a necessidade de retornar eles à atividade presencial. Porque eu quero imaginar que num período de praticamente 4 meses que a gente está vivendo essa confusão, já se criaram formas do acompanhamento do aprendizado e do estágio, seja através de relatórios, seja através de acompanhamentos, mesmo que monitorados por sistemas telemáticos. Eu acredito que não há agora uma definição de necessidade e obrigatoriedade, porque a medida provisória caducou, do retorno deles à atividade presencial. Então, nesse panorama atual, aonde... né, Kleber? Até porque hoje, com as bandeiras vermelhas, as empresas estão fechadas. Sim, com certeza. E essa é uma situação que... uma regra de transição, né? É uma ideia que vai se perpetuar isso, né, na verdade. Me parece que é uma necessidade disso, de que a gente tenha uma atenção especial para todas as condições, enquanto não vier uma norma, como eu disse, acredito que não vai vir, para fazer o remonte dos contratos anteriores, mas, assim, dentre todas as condições que a gente coloca da medida provisória 927, eu acredito que o trabalho remoto, o trabalho fora da sede da empresa, talvez seja uma das condições que menos problemas podem nos causar na volta desse retorno para o trabalho presencial, né? Até porque a CLT, ela previa uma necessidade anterior, a CLT em si, excetuado o período de pandemia, ela previa uma necessidade de acordo mútuo e de um prazo apenas para a instituição do regime de teletrabalho, mas para o retorno do teletrabalho para a atividade nunca foi exigido um prazo, essa é uma atitude unilateral do empregador. Isso. E aí o que eu quero dizer com isso? Automaticamente, no dia 20 de julho, aqueles empregadores que não
não confeccionaram um instrumento com previsão de data, e eu vi vários contratos onde todos tiveram contato, o cuidado de colocar até que período iria aquele contrato remoto, ele pode automaticamente requerer a retomada desse trabalhador para a atividade presencial. Na questão que me parece um pouquinho mais polêmica, que poderia ser os estagiários menores aprendizes, eu entendo que não há uma determinância de que isso agora se torne obrigatório, desde que sejam mantidas os ensinos, os direcionamentos e o estudo, que é o objetivo do contrato à distância. É interessante que o estagiário, existem toda uma série de requisitos que uma lei que estabelece quantas horas o estagiário pode trabalhar, né? E agora nós temos a necessidade de teletrabalho, que exige, às vezes, muito mais do trabalhador, que está num ambiente diferente daquele na qual ele está acostumado, ele exige uma quantidade de trabalho, muitas vezes, superior. E esse estagiário, às vezes, ele está tendo aula presencial, telepresencial, por teleconferência, às vezes as aulas elas têm determinados horários, então vai ter que ter toda uma regulamentação futura em relação ao teletrabalho, né, Cleber? Além da questão educativa, né, do contrato de estágio. A previsão do teletrabalho, ela acaba incluindo os trabalhadores no capítulo, no regime do artigo 62 da CLT. Eu tenho um posicionamento um pouco diverso de muitos operadores do direito, porque eu entendo que o simples fato de estar relacionado no artigo 62 não significa que o trabalhador ele não está sujeito ao controle da jornada, mas não significa que ele tem que trabalhar de forma indistinta em qualquer horário. Então, cuidado com isso, até pelo seguinte, esse regime de trabalho remoto, específico no trabalho, geralmente a alimentação do resultado do trabalho é feito por meios telemáticos, computadores, sistemas da empresa, e eu acredito que ali sim pode ter um controle da jornada de trabalho. E havendo o controle da jornada de trabalho, a gente acaba descaracterizando o artigo 62. Aproveitando, Kleber, a pergunta aqui do Rafael, né, o que fazer com aqueles que trabalham em prédios comerciais, ou o que fazer com os prédios ditos comerciais, né? A questão justamente de quando voltar, se vai voltar, e qual é a questão da relação com os prédios. Depois eu quero fazer um comentáriozinho também sobre o teletrabalho que eu... Muito pertinente o questionamento do Rafael. Eu trabalho num prédio comercial, num shopping center, né? E possivelmente ao final dessa live eu não sei como é que eu vou sair daqui, porque ele vai ficar às 20 horas, né? E eu vou ter, claro, eu tenho controle de garagem, tudo tranquilo, mas eu quero dizer o seguinte, há uma limitação, inclusive, no trabalho. A gente tem uma limitação em todas as atividades, né? O shopping center fecha, ele encerra as suas atividades, nós temos só, como Bento Gonçalves está em bandeira vermelha, nós não temos a liberdade de todos os comércios estarem trabalhando, e essa é a situação que se coloca. A questão do prédio comercial pode limitar a atividade de cada um dos empreendedores. E fazendo um comentário justamente sobre o teletrabalho, acho que é importante destacar que hoje a própria tecnologia ela traz muito desses controles de uma forma nativa. Como tu citaste, por exemplo, que hoje o empregador pode, na sua potencialidade, controlar. Eu posso controlar os computadores de uma forma remota, eu posso controlar... Na verdade, existem softwares hoje, inclusive jurídicos, tá? Não somente softwares de empregados comuns, digamos assim, até de escritórios de advocacia, que gerenciam hoje quando o Word está aberto e se a pessoa está digitando. Quando ela para de digitar, o tempo para de contar. Então, nós temos hoje tecnologia suficiente, na verdade, no mercado de trabalho, para determinar efetivamente o quanto está se trabalhando, e através das tarefas, agendamentos e outras ferramentas, nós poderíamos também entender o quantitativo e, posteriormente, até mesmo o qualitativo. Eu acredito que isso seria um bom debate para que nós possamos trazer à baila sobre teletrabalho na nossa conversa, até porque
A tecnologia, como eu sempre digo, ela é uma aliada, ou ela é, na verdade, um acessório. Ela não é o fim em si. O fim em si que nós estamos debatendo aqui são as relações de trabalho e, em si, também a questão do empregado e empregador em relação ao próprio judiciário e leis conexas, né? O Gustavo, há uns 10, 15 anos atrás, os sistemas de firewall que alguns aplicativos tinham, por exemplo, o vendedor externo, propagandista e outros, eles já conseguiam rastrear toda a comunicação e o trabalho. Isso sem falar em GPS e outros sistemas que cruzam dados de informação. Então, imagina hoje, em 2020, a capacidade que esses softwares têm para poder ter todo o controle da jornada, mesmo em casa, os trabalhadores estando trabalhando em casa. Então, na verdade, o teletrabalho ele é incluído na exceção do artigo 62, inciso 3, ou seja, diante da impossibilidade que a empresa tem de controlar a jornada do trabalhador que está em casa, no teletrabalho, ele não receberia horas extras. Ora, se houver essa possibilidade de controle de jornada, as horas extras são devidas sim. Mesmo que se fazia com controle via celular, né, Paulo? Isso. Que era considerado um controle de jornada, uma possibilidade de gerenciamento da pessoa, né? E querido Paulo Dias, me obrigo a falar o sobrenome, porque temos dois Paulo, né? E eu não vou numerar meus amigos como Paulo 1 e Paulo 2, né? O Paulo Dias ganha muita relevância esses dados do IPEA, porque nessa pesquisa do IPEA, o Brasil teria um potencial de 22,7% de capacidade de atividades que poderiam ser transformadas em teletrabalho. E aí eles revelam na pesquisa que nós já atingimos 25,7%. Agora a gente coloca 25,7% de todos os postos de trabalho no Brasil e a gente vê a dimensão do problema que isso pode se tornar se não houver um regulamento claro e técnico também, acima de tudo técnico com segurança, né? Porque a insegurança jurídica criada no momento de pandemia, que a gente passa a ter a legislação toda conduzida por medidas provisórias, é muito complicado. Lá no início da pandemia, quando bem falasse da questão das férias, eu fiquei lembrando de muitas pessoas. O que aconteceu? Em torno de 17, 18 de março, as pessoas fecharam tudo. E a medida provisória só veio dia 22 de março. E aí a gente tem um limbo ali, que muitas pessoas foram orientadas a fazer os contratos retroativos. Só que aí a medida provisória não protege aqueles contratos que foram feitos de forma retroativa. Então, nós vamos ter uma demanda muito grande de pequenos detalhezinhos que podem invalidar o que se criou até então de segurança. Exatamente. Perfeito, meus caros. Eu vou dar sequência para a gente entrar na fala agora do nosso querido Paulo Cordeiro e podemos voltar nesse assunto agora no momento dos debates. Vamos então, meus caros, falar um pouquinho sobre o nosso colega, Dr. Paulo Cordeiro, que se formou na Uniriter ali em 2009 e tem quase aí, tendo trabalhado também na área comercial. Atualmente ele é um especialista em Direito do Trabalho e Soluções Alternativas de Conflitos pela FADERGS. Atua também como professor nos cursos de formação de preposto trabalhista, ética na advocacia, publicidade na advocacia, entre outras atividades de caráter social, como secretário da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB, coordenador jurídico da Federação Brasileira do Bombeiro Civil, a FEBRABOM, conselheiro na Frente Parlamentar do Bombeiro Civil e membro do Corpo Jurídico da Associação de Mães e Pais pela Democracia. E, além disso, também é acadêmico da Segurança Pública pela FADISMA. O nosso doutor Paulo Cordeiro vai falar um pouquinho conosco sobre segurança e saúde no trabalho. E se parte, né, com a questão da fiscalização. Paulo, contigo. Buenas, boa noite, então, a todos os meus colegas aqui, debatedores, aos nossos amigos que participam da live, clientes, colegas, família. Dizer que eu estou muito honrado de participar, de ter recebido esse convite, enfim, ajudado a planejar essa live com esses grandes nomes aí. E quase não mereço estar aqui entre vocês. Fico muito feliz mesmo, tá? Bom, o tema que caiu para mim, ele está regulado lá na CLT, né, entre o artigo 154 e 223,
e ele é um tema de ordem pública, né? A saúde e a segurança do trabalho tem ordem pública, e aí é pertinente recordar que no início da pandemia, a Escola Judicial do TRT4, através do grupo de estudo de legislação, já afirmou 17 itens que ela recomendava, que ela mais ou menos explicava como iria julgar os fatos, tentando antever aí os problemas que viriam com a pandemia, né? E um dos fatores que mais me chamou a atenção é que eles disseram claramente que a Constituição Federal ainda é o grande balizador das relações de trabalho. Então, é ali que a gente vai firmar entendimento e ter como princípio meta, né, a avaliação da relação trabalhista através da Constituição Federal, né? E aí nós temos, então, uma norma de saúde pública em contraste com a livre iniciativa e com o intuito da MP 927, que é a manutenção das relações de emprego, né? Acho que os dois pontos são importantíssimos, né? Agora, lembrando, então, que a questão de saúde pública, ela tem uma fiscalização especial, ela tem uma preocupação especial mundial, né? E elas são regras oriundas, inclusive, de ONU, OMS, e órgãos que estão sempre cuidando, e isso pode balizar, inclusive, investimentos que podem chegar no país ou não, né? E até a questão de crime. Bueno, principal efeito que teve a MP sobre essa questão das normas de segurança e saúde é basicamente a suspensão da fiscalização, né? E aí nós temos dois aspectos, um deles, até conversando com um amigo médico hoje, ele acredita que a fiscalização não aconteceria de qualquer maneira, porque também a gente vê os oficiais de justiça e todo mundo que tem que fazer trabalho de ponta se salvaguardando e de forma, me parece, bastante correta, né, dos efeitos da pandemia, tentando não se contaminar, né? Como se antes a gente já tivesse alguma fiscalização, né? Quer dizer, tivesse fiscalização eficiente, porque alguma havia. Né? A gente sabe que a partir de uma assunção ao poder de um pensamento neoliberal, a fiscalização extremamente combatida nesse atual governo, me desculpem entrar nesse tema, mas é uma realidade, ela já vinha acontecendo menos, né? E nós temos visto casos de fiscais punidos por fazer o seu trabalho, não necessariamente na área trabalhista, mas na área ambiental a gente tem visto isso. Isso é importante que a gente não ignore, né? Seguindo. O empregador, então, suspenderia, através da 927, os exames de acompanhamento dos empregados, da saúde dos empregados, né? Assim como também os demissionais estariam liberados e suspenso. E aí aguardaria um decreto legislativo nos próximos 2 meses, se não me engano, que também acho que não vai acontecer, Kleber. Né? A gente não tem hoje uma coordenação política entre governo e legislativo, porque, enfim, isso é essencial para que aconteça, né, algum tipo de coisa positiva. Já acho que a MP 927 e as outras chegaram tarde demais, né? E poderiam ter previsto muito mais coisas. Também acho que é importante salientar que a partir da criação da lei dos terceirizados, isso foi em 2016, se não me engano, estendeu essa nova legislação da terceirização, que ampliou, né, a terceirização para as áreas que não são área fim da empresa, ampliou o cuidado com saúde e segurança para os terceirizados como obrigação da empresa tomadora de serviço, certo? E temos, inclusive, jurisprudência disso, mais antiga até que isso, que coloca tanto o tomador quanto o prestador de serviço solidários nessa obrigação, não é nem subsidiariedade nesse caso. Eles são solidários com a segurança e saúde do trabalhador, tá? Tem uma questão que andou se falando aí, que seria a telemedicina, para que se pudesse continuar fazendo os exames, né? Porém, as entidades que trabalham com os médicos, aí vamos dizer a CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Associação Médica,
ABMLPM, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, recomendam fortemente que não seja feita a telemedicina. Acho que num comparativo que nós temos hoje as audiências de instrução, que não sejam feitas teleaudiências, porque no nosso caso ela compromete a prova, e eu acredito que no caso dos médicos deva comprometer a qualidade do serviço prestado em termos de medicina, né, que enfim, atenta à vida, né. Então a recomendação geral é que seja feito pelas empresas imediatamente, agora com a caducidade da MP, os devidos exames. E depois eu vou levantar um questionamento sobre isso, né? Porque essa decisão de fazer os exames ou não cabe ao médico da empresa, ou o SESMIT, né? Mas a recomendação seria essa, dentro do possível fazer logo os exames, porque a gente tem algumas coisas que decorrem daí. Primeiro deles, as questões de garantia de emprego, né? A empresa se previne fazendo exames e se previne, inclusive, de ser acusada de demissão discriminatória. Por exemplo, se detectado que a pessoa tem um problema onde possa se averiguar uma causa ou com causa futuramente, e a empresa, ao descobrir isso, né, vai haver uma inversão do ônus da prova, descobrir isso, daqui a pouco se configura, então, a demissão discriminatória, que não é incomum no país, não, né? Cansamos de... Oi, tempo, né? O exame demissional é fundamental que seja feito. Por quê? O porquê da existência do exame demissional? Porque o trabalhador não pode ser dispensado se ele não tiver saúde para arrumar um novo emprego. Exato. Trabalho, e mais salário que é comida. E mais as questões de garantia, né? Por exemplo, a questão de gravidez é uma questão de preservação do feto. Né? Então, quanto antes a empresa souber que a empregada está grávida, melhor para, inclusive, saúde financeira da empresa, não dispensá-la, não pagar por um trabalho que ela não vai realizar, porque a jurisprudência é uníssona. No momento em que se descobre a gravidez, até o momento que se dá a sentença, a empresa vai estar pagando esses meses, né? E é um mês, e também deixando de cuidar da saúde da trabalhadora, né? Porque amanhã ou depois pode ter alguma sequela, né? Como é que nós vamos saber, né? E essa ideia também, que no exame demissional o empregado tem que voltar para o mercado de trabalho. O empregador tem que garantir que ele volte com a mesma saúde com que entrou na empresa, né? Uhum. Duas contribuições. A primeira com relação aos periódicos, que eu acho que também o pessoal deve estar muito preocupado com os exames periódicos, né? A minha interpretação é de que agora voltam a contar o prazo que faltava para o próximo exame periódico. Vamos imaginar, quando se decretou a calamidade e entraram as medidas provisórias em vigor, faltavam 4 meses para ter os exames periódicos, agora se passa a contar mais 4 meses e se aplicam eles, meu entendimento. Com relação à questão da fiscalização, eu só não queria que a gente esquecesse de trazer para os nossos ouvintes que nós tivemos também aquela medida cautelar na ADIM, né, 6363, aonde foram revogados os 2 artigos que diretamente refere-se às questões de saúde, que era a medida provisória impedia a fiscalização no período da pandemia, e a questão do Covid como nexo causal para a doença ocupacional, né? E aqui também temos uma situação que acaba voltando para a insegurança jurídica, né? Porque a liminar vem e cancela os 2 artigos, suspende a execução deles, e aí, em embargos declaratórios, vem uma decisão dizendo, olha, não foi bem assim que eu falei, e aí acabou que o ministro acabou tendo que dar um esclarecimento sobre aquela situação da comunicação que tinha que fazer aos sindicatos para deflagrar a questão da negociação coletiva, né? Então, vejam, a gente passa a ser legislado por medidas provisórias atacadas. Eu lembro que, acompanhando na época, já tinham, em questão de uma semana, 7 ADINs contra a medida provisória 927. E com relação ainda à fiscalização e à importância dela, um dos primeiros processos que eu ouvi na área trabalhista, envolvendo a palavra Covid, falava de uma questão envolvendo o frigorífico do nosso estado vizinho,
aonde o sindicato teria entrado com uma ação dizendo que aquela empresa não cumpria com as medidas de segurança. Mandado de segurança. Isso, e aí o que ocorreu? A ação foi extinta porque houve a prova de que estavam adotadas todas as medidas. E aí tu vê a importância da fiscalização, aliás, a fiscalização mais importante do que nunca nesse período. Né? Jamais uma medida provisória poderia ter tido, se foi interesse político, eu não sei, mas suspender fiscalização em momento de pandemia, eu acho que é uma temeridade, um absurdo, e que bom que o STF derrubou isso, porque essa empresa teve, esse frigorífico teve, não precisava ter passado por isso. Não estou passando a mão em si, não estou passando pano, vamos dizer assim, em empresas que cometeram deslizes nesse período. Mas ali é um caso pontual de uma ação extinta que não precisava nem ter sido ajuizada se tivesse tido fiscalização. Se tivesse fiscalização. Verdade. Agora, ao mesmo... Perdão, Paulo, pode falar. Temos uma contribuição do Rafael Caran, que ele disse aqui na nossa web que o exame demissional é extremamente superficial. Sim, Rafael, muitos exames médicos são bem superficiais. O trabalhador que realmente tiver uma doença, que ele leve, inclusive, os exames que ele tem, que demonstrem para o médico, o avaliador do exame demissional, que demonstre que ele ainda continua com aquela doença de forma persistente, tem que informar essa situação atual, caso a doença exista, no exame demissional, e para que o próprio profissional da medicina ele analise com mais cuidado alguns casos especiais. Essa parte aí que eu queria concluir. Tá, tudo bem, a MP traz como ausência de nexo causal a questão do Covid, né, em princípio, né? No entanto, e isso não é tratado na NR7, por exemplo, né? Essa questão biológica de contaminação não é pelo ar, ela não é tratada na NR7, né? No entanto, e a gente vê nos laudos periciais que isso não é visto, não se dá a devida extensão aos riscos nos laudos periciais, eles estão muito adstritos, parece que se tu lê um laudo pericial, tu vai ler todos, com relação aos agentes, parece de marcar X, assim, tem ou não tem, resultado tal. Mas, há muito tempo, a gente sabe que a jurisprudência não está adstrita ao laudo pericial, né? Então, se daqui a pouco o juízo resolver aprofundar a questão, ela vai achar um nexo causal. E esse nexo causal, a fiscalização pode evitar, com as medidas de aproximação e tal. O Kleber lembrou muito bem, isso começou com frigoríficos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, e teve 2 mandados de segurança já procedentes do MPT contra frigoríficos, eu não vou falar o nome, mas é uma empresa bem conhecida, que não estava fazendo as regras de isolamento, distanciamento mínimo, pessoas aglomeradas no mesmo local, até em relação aos vestiários, né? As pessoas entrando e saindo dos vestiários tinham contato pessoal não protegido. E isso sendo feito uma prova subjetiva em relação a isso, pode sim, muito bem, comprovar o nexo causal sobre a Covid, né? Nós trabalhamos ainda sob o princípio do contrato realidade e da primazia da realidade, né? Ainda é um princípio basilar do direito do trabalho, embora eles andem meio esquecidos, né? E até está no site do TRT4 aqui que houve, então, e olha, não é de agora, essa medida, esse mandado de segurança é do início de maio, ele já não é novo, né? Bom, eu falei antes, e também o Estado do Rio Grande do Sul trouxe a SES número 407, SES 407, que está sendo vista como extremamente falha com relação aos cuidados, né, de segurança. Então, ainda é uma matéria de pertinência da Justiça do Trabalho. O problema da fiscalização das NRs é que, em princípio, a punição é só administrativa. E isso faz, na minha visão, com que os empresários retirem um pouco o pé do acelerador no que tange as medidas de segurança, porque elas, às vezes, não são baratas, né? Mas elas podem, como dissemos antes, servir como concausa. Então, eu acho que deve se preocupar o empregador sempre do quanto custa uma vida, né? E é o mesmo argumento que eu uso lá com relação à aprovação da Lei 15 de Porto Alegre, que encarece o shopping center. É verdade, encarece mesmo, mão de obra ainda é uma coisa cara, né? E deve ser cara mesmo, mas em termos de
percepção salarial, porque isso reverte em consumo, né? Mas imagine quanto custa um empregado do shopping jovem, arrimo de família, por exemplo, que falecer num incêndio sem socorro, né? Onde for comprovado que existe culpa, né? Então, o nosso pensamento tem que ser bem mais prevencionista do que ele vem sendo, né? E isso é uma questão de maturidade social, né? Eu acho que a gente ainda vai levar um bom tempo até que a gente comece a se atentar para as questões prevencionistas, né? Paulo, eu fico com dois... Paulo, só mandar um grande abraço. Permite só uma parte, é rápido. Leonardo Só Botti, um comentário que as pessoas não se dão conta. Na verdade, de uma maneira bem sutil, elas não se dão conta de uma coisa muito importante, que é o seguinte. Tu falou uma coisa importante do meu ponto de que é a questão do valor, tá? As pessoas levam exclusivamente para o valor pecuniário. Eu que lido e vim aqui, agora na sequência da tua fala, vou falar de tecnologia. Eu que lido com tecnologia há muito tempo, eu percebo justamente o inverso. As pessoas às vezes me perguntam, Gustavo, os robôs não vão substituir as pessoas? Os trabalhos repetitivos vão. Mas aí eu te pergunto, num trabalho repetitivo, qual é o valor que aquela pessoa está agregando? Então, quando a gente fala, na verdade, em custo pessoa, eu acho que a gente está enxergando de uma forma equivocada. As pessoas não é que elas tenham um valor muito grande ou elas custem muito. Na verdade, não é isso. Porque o que elas conseguem te trazer de benefícios quando elas pensam, quando elas criam, quando elas utilizam a inteligência delas, vai muito além do trabalho mecânico. E vai muito além do resultado que o empregador tem. A partir do momento em que tu bota uma pessoa para fazer uma tarefa repetitiva e tu diz que ela é cara pelos encargos trabalhistas, tu diz que ela é cara porque ela é cara, é óbvio que ela é cara. Porque ela está fazendo uma tarefa repetitiva, uma máquina faz muito mais e muito melhor. Então, eu queria deixar esse gancho e deixar tu finalizar, até por uma questão de tempo, para a gente poder passar para o próximo tópico. Ótimo gancho, parabéns, porque realmente a gente está falando de valor pecuniário, mas as pessoas têm muito mais valor, né? Inclusive em termos de colaboração, de endomarketing, de estender os valores da empresa ao mercado, né? Depende de como tu trata o teu colaborador, que no Brasil muitas vezes é apenas um jargão de marketing, né, ou um jargão comercial, colaborador. Mas no primeiro momento o empregado vira inimigo do empresário e não deveríamos ter essa visão, porque efetivamente é quem levanta a empresa, é quem trabalha, né, inclusive o empresário, né? Por isso da importância da justiça do trabalho, para equilibrar as relações de capital e força de trabalho, né? Bom, o que eu quero deixar então ao final para uma reflexão. Primeiro me preocupou na esfera civil, o meu amigo médico que eu conversei entende que não, mas como a responsabilidade está sobre o médico, a decisão é médica, se faremos ou não continuação dos exames periódicos e demissionais, estaria ele assumindo um risco de uma ação, como chama? Regressiva contra ele e criminal, né? E outra coisa, então, que eu queria deixar para pensamento é as demissões discriminatórias, né? Pressupõe-se que a pessoa demitida em plena pandemia que fica doente seja discriminatório. E em que pé vão ficar as empresas com relação a isso, né? E esse passivo quem paga é o mercado, né? A partir do fechamento de uma empresa, a partir de uma indenização que vai retirar verba de investimento em marketing e colocar em indenização, quem perde somos todos nós, né? Então, eu queria deixar esses pontos aí e desde já agradecer. E nesse sentido, nós temos a participação do Leonardo Botti, um abraço para o Leonardo, que ele reforça ainda mais que o exame médico demissional, ele protege o empregado e a empresa também. Sim, com certeza. Perfeito, pessoal. Eu vou, então, agora chegou a minha vez de falar, então o apresentador vai ter que se apresentar, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Rocha, sou consultor em gestão, tecnologia e marketing estratégico, e não vim aqui para falar de mim, vim aqui para falar de um tema que é um pouco polêmico, e que eu quero... Só, desculpa interromper, salientando que esse currículo aí é bem mais extenso, né? O Gustavo Rocha hoje é um dos ícones, mas a gente tem que falar porque dá importância para nós, né? É uma das maiores autoridades em questão de segurança digital e direito digital do país, no meu entendimento, e tenho certeza que de muitos.
Pode continuar, perdão. Mas é uma questão mais, colocando um tema que eu acho que não é dispare, bem pelo contrário, ele soma ao que os colegas estão falando em relação à Justiça do Trabalho. Nós tivemos uma situação pontual que aconteceu agora, faz poucas semanas, uma semana e pouco, onde o TRT Gaúcha, que o TRT 4, editou uma normativa dizendo o seguinte: se um advogado tiver mais de 1.500 consultas em um mês, né, pela sua ordem, o TRT iria bloquear. Né? Que a ideia do TRT, na verdade, foi colocar isso para bloquear os supostos, entre aspas, robôs que estariam fazendo o trabalho. É um trabalho massivo, para alguns casos, algumas pessoas, inclusive, colocaram isso de uma maneira bem clara. Não, é porque as pessoas estão tentando entrar nos processos dos outros advogados e diversas outras questões que foram levantadas e suscitadas com essa normativa. Pois bem, aqui eu estou falando como Gustavo Rocha, na verdade estou falando como a minha opinião pessoal, desvinculando as comissões da OAB que eu faço parte, desvinculando qualquer outro órgão que eu esteja vinculado. É a minha opinião pessoal. Deixando bem claro isso. Primeiro, eu entendo com todas as letras que qualquer cerceamento a um processo que é público é censura. Eu entendo com todas as letras que, independente da tecnologia poder consultar muito mais, a infraestrutura do tribunal ter que suportar isso é uma questão de negociação e de infraestrutura. Ponto. A partir do momento, isso é a minha crítica, a partir do momento em que o tribunal, por questões de infraestrutura, lastreado em outros argumentos, diz claramente que vai limitar um número X, e não importa se é muito ou se é pouco. Pode ser muito para um advogado singular que diz que não tem nem 1.500 processos, e ele está dizendo que não está preocupado com isso. Mas pode ser muito pouco para outro colega, e o que é pior, que eu acho que é a questão da coletividade aqui. As pessoas não estão se dando conta que, ao limitar uma informação pública, nós estamos limitando a comparação, nós estamos limitando a estatística, nós estamos limitando, na verdade, o munus público da própria advocacia, que é de saber, com efetividade, o que está sendo julgado. E aí eu quero trazer o que os colegas falaram, porque eu acho muito relevante isso, trazer o que os colegas falaram até então. Por exemplo, se o tribunal limitar a 1.500 processos e vai limitar as consultas a 1.500 processos, as empresas que hoje oferecem serviços de jurimetria, que é a estatística aplicada ao direito, terão muita dificuldade, para não dizer que talvez não consigam operacionalizar o seu trabalho, para fazer uma pesquisa simples. Por exemplo, respondendo perguntas como essa: quantos processos ingressaram com o termo Covid ou coronavírus nos últimos 4 meses? Quantos processos foram ingressados nos últimos X dias pela caducidade da medida provisória 927? Quantos processos foram ingressados por um exame demissional, especificamente? Pode falar, Paulo Cordeiro. Eu só quero salientar um aspecto que eu acho que vai dar mais importância para o que tu está falando agora, porque até digo isso porque a minha primeira ideia foi contrária ao teu pensamento, e depois, lendo as tuas manifestações e artigos, eu concordei contigo. A questão inicial foi ética, né? Esses robôs estariam consultando os processos e os escritórios, então até nem é do Rio Grande do Sul, que foi detectado, ligando para as empresas oferecendo defesa trabalhista a partir do ingresso dos processos. E outro objetivo disso era as empresas, algumas empresas descobrirem que saiu crédito trabalhista e fazendo contato com os reclamantes para a compra desses créditos, né? Antecipação de dinheiro para discutir os valores depois. E aí houve um problema grave público aí, onde se comprou por 300 mil, se não me engano, o crédito de uma ação, e no final deu os 2 milhões e 500 a condenação. E aí, a partir do raciocínio em cima dos teus artigos, me parece que a gente está tentando resolver isso de uma forma preguiçosa, na origem, em vez de encaminhar para o âmbito correto, ou seja, Ministério Público e Ministério Público do Trabalho, OAB, Comissão de Ética e Prerrogativos. São os nossos caminhos árduos, compridos, desgastantes, mas que não impedem o trabalho de terceiros e muito menos a evolução do direito, né? Do trabalho que passa pelos robôs, obviamente. Era isso. Se nós começarmos, eu concordo contigo, se nós começarmos a fazer tudo pelo cercear, na verdade, o acesso à informação, eu acho extremamente temerário. E não somente por achar, é porque, em fato, hoje, o que nós conseguimos fazer com dados, e nós estamos num caminhar de dados, onde a sociedade está num caminhar de dados. Gente, nós temos um país, um só
país no mundo que até hoje foi contra isso. Foi a França. Foi o único país do mundo até hoje que teve uma decisão contrária à jurimetria, tá? Alegando o quê? Que eles estavam com muito medo que os juízes começassem a tomar, olha o pensamento deles, muito medo que os juízes começassem a tomar decisões baseados no que os outros decidiam para não ficar fora de uma curva, para não sair da estatística. Então, eles proibiram, na verdade, questões estatísticas lá, de uma maneira de cima para baixo, de tribunais para inferiores, por esta razão. O Brasil, que está caminhando para uma ciência de dados já faz algum tempo, nós viemos extraindo coletas extremamente relevantes e produtivas para a classe jurídica como um todo. Aí eu concordo. Ah, Gustavo, mas ele pode pegar um dado e pode fazer uma questão? Sim, pode. Da mesma forma que ele poderia fazer isso manualmente, só que daria mais trabalho. Porque o processo continuará público. O que nós temos que deixar claro, e eu acho que isso é muito importante que as pessoas compreendam, é que as vedações que existem na busca hoje também são vedadas aos robôs. Então, por exemplo, a vedação dos processos por reclamante, ela existe, os robôs também não pegam. A vedação dos processos de família, ela também existe, os robôs não pegam. E tem mais, se um robô pegar, ele tem que ser condenado. Porque daí é uma falha do tribunal, o tribunal não pode nem fornecer essa informação. Então nós temos que entender, nós, enquanto profissionais, temos que entender que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Se nós começarmos a trabalhar com a tecnologia não como aliada, mas como inimiga, trabalhar com os robôs como um problema, porque é muita consulta, é muito isso. O que vai acontecer, gente? O tribunal vai alegar infraestrutura, 1.500 processos, hoje não me atinge porque eu tenho 500. Amanhã eles baixam para 1.000, depois eles baixam para 500, daqui a pouco eles baixam para 100. Daqui a pouco eles mudam e dizem o seguinte, não é por mês, é por semana, ou é por ano. Quer dizer, eles podem mudar a regra do jogo baseado num argumento que nós não temos o mínimo acesso e que eles deveriam estar investindo. Por quê que eles deveriam estar investindo? Porque, sejamos francos, o futuro não está no papel. Já passou do papel faz tempo. O futuro é no processo eletrônico, é no digital, e eu acompanhei, eu estou dando para vocês, não é de quem está assistindo de camarote. Eu faço parte da comissão de tecnologia, aí falando agora, não somente mas como membro, eu faço oficialmente parte da comissão de tecnologia da OAB do Rio Grande do Sul desde 2002. Fazem 18 anos que eu faço parte dessa comissão. Eu vi nascer muito antes do processo eletrônico, eu já sentava com o TRF e nós montamos o protótipo do peticionamento eletrônico em 2003. Muito antes do processo eletrônico nascer. E afirmo para vocês que nem a OAB e nem os tribunais tiveram nenhuma ideia maligna com isso. Bem pelo contrário, todos estavam imbuídos com a mesma coisa. Vamos transformar em algo mais palatável para que a justiça ao cidadão seja alcançada. Porque esse é o propósito. Assim como o propósito da justiça do trabalho é a equidade, o propósito do processo eletrônico é o alcance do cidadão ao seu direito. Agora, se e saliente, Gustavo, que o TRT4 está 100% digital, entrou na pandemia 100% digital, e o nosso trabalho foi rapidamente interrompido, mas os trabalhistas continuaram trabalhando durante a pandemia, coisa que muitos civilistas ainda não estão conseguindo fazer. Sim, então, é uma coisa dicotômica com o pensamento do nosso TRT, que é de vanguarda, né? Sem sombra de dúvida. E até porque nós temos agora, por exemplo, teremos até uma questão nossa da comissão, até para divulgar para os colegas na sexta-feira agora, ensinando a fazer audiência no cível, né? Porque tem muito advogado com dificuldade de não entender como é que funcionam as ferramentas, no caso deles é o Webex. Nós vamos fazer um passo a passo e ensinar como isso funciona, porque esse é o nosso papel também enquanto instituição, enquanto ordem. Mas vamos entender o seguinte, que eu acho isso extremamente relevante. Ao cercear o acesso de empresas terceiras, porque não importa quem está acessando, e não criar um caminho para elas, porque existem soluções que, entre aspas, são simples. Manda eles acessarem à noite, dá um portal para eles, faz convênio com eles para que eles possam ser totalmente mapeados, documentados, etc. Ninguém está dizendo que eles têm que acessar como advogado, ninguém está dizendo que eles têm que usar a porta que vocês usam. Nós estamos dizendo que, na verdade, eles não podem perder o acesso. O que eu não estou dizendo é que a porta tem que ser a mesma. Eu não quero dizer que ele tenha que trafegar no mesmo horário que os advogados estão trafegando. Porque um robô vai trafegar às 2 da manhã e não vai estar com sono. A diferença é, ao cortar o direito, principalmente o direito à tecnologia, nós estamos tirando da estatística uma situação em que nós podemos encontrar nela
inclusive o próprio direito. O que eu quero dizer com essa fala? Se uma pessoa hoje, um advogado hoje, por menor ou maior que ele seja, quiser fazer uma pesquisa nesses robôs que existem de jurimetria hoje, como eu já demonstrei em várias lives por aí, e pesquisar por termo, pesquisar por N fatores de forma sistemática, ele vai encontrar, inclusive, um direcionamento para o trabalho dele, ele vai encontrar, inclusive, melhores teses, alcance jurisdicional para o cliente dele, além de inúmeros outros fatores. Se os robôs forem impedidos de trabalhar, o que não vai acontecer, porque tecnicamente tem como fazer muita coisa, mas ninguém quer ficar aqui brigando com o tribunal, nós queremos encontrar uma solução palatável para todos, nós vamos encontrar, na verdade, nós vamos buscar e vamos ter um retrocesso de muitos e muitos anos. E como bem colocou o Paulo, só para encerrar e trazer para o nosso debate aqui, sobre educação continuada, principalmente a questão de que a pandemia, e estudos mostram, estudos que até que eu divulguei essa semana sobre isso, que nós chegamos a avançar 6 anos em termos de tecnologia, por causa da busca que nós tivemos que fazer da tecnologia em aceleração à questão do teletrabalho e outras funções. Retroceder agora anos e anos luz para trás, como se nós estivéssemos em processos físicos, como eu, que lá nos anos 90 tinha que ir para a porta de um tribunal de justiça para fazer um recurso especial, autenticar peças e encontrar processos paradigmas com cópia de colegas autenticando documentos em outros estados? Não, obrigado. Não quero isso de volta. A advocacia evoluiu e ela precisa continuar evoluindo. E a minha fala hoje aqui foi justamente para trazer um pouquinho disso na questão da inovação trabalhista. Passando, então, ao debate, que eu acho que é o nosso principal propósito da noite, né? Pois não, pode falar. Gustavo, deixa eu só fazer uma aqui de o advogado do diabo, tá? Claro, mas tu não acha que talvez seja alguma preocupação em razão dessa nova onda agora que estamos seguindo agora, por exemplo, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que talvez ali sejam acessados dados que não se convencionaria, embora o processo seja público, né, que ali se busquem dados que talvez não seriam protegidos por sigilo? Não, na verdade, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela especifica primeiro em relação às empresas para uso de dados comerciais. Então, a responsabilidade nunca vai ser do tribunal. A responsabilidade da empresa é que coleta. Vamos começar nesse quesito, né? Da LGPD. Um outro ponto importante é o seguinte, a LGPD não atinge os órgãos públicos, que para mim é uma grande falha, tá? Mas a lei é bem clara nesse sentido. O Estado pode fazer o que ele bem entender. Então, no caso judiciário, se o dado é público, o dado não é privado pelas relações que a gente já falou, reclamante, segredo de justiça, etc., e ele for colocado à disposição da empresa, o que a empresa faz na hora de repassar este dado é responsabilidade dela. E ela assume esse risco que a multa, né, é bem pesada, 50 milhões de reais, até 4% do faturamento da empresa aqui no Brasil. Então, neste caso em específico, eu não vejo ele como um problema. Eu vejo, na verdade, que ao cercear o dado, o tribunal, ele está tirando uma característica que seria do próprio tribunal de informar. E é isso que me preocupa, porque em nenhum lugar está escrito que o tribunal tem que informar processo a processo, ou um a um. E outra, que daí me preocupa mais ainda, trazendo a dialética do direito administrativo, é que o tribunal deveria estar fazendo só o que a lei diz, e não o que ele acha. Mas aí... Gustavo, tem uma pergunta para fazer em relação à questão de dados, né? Hoje, por exemplo, um trabalhador ele ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho contra uma determinada empresa e logo em seguida, após as intimações, nós temos alguns sites que publicam dados que ficam de domínio público, tipo o próprio Escavador, Jus Brasil, entre outros. E essas informações elas podem acabar acarretando prejuízos para o trabalhador. Lógico, esses sites eles têm caminhos lá dentro deles que tu pode excluir essa informação. Só que as pessoas são leigas, elas não são da área da tecnologia. Tive um caso essa semana, Paulo. Exatamente. E esse trabalhador passa a ter um problema real para se reempregar. Com a lei de proteção de dados que está para entrar em vigor, tem alguma questão em relação a isso? Tem. São 2 pontos que a tua pergunta traz, tá? O primeiro deles é o seguinte, o primeiro deles é que esses sites já fizeram acordos com o Ministério Público do Trabalho, isso não é novo, já tem mais de ano, e eles foram proibidos de fazer essa coleta de forma pública. Então, hoje,
um advogado tem que estar logado em sites como esses, com a sua OAB, e fazer uma consulta, inclusive paga, para conseguir dados tão específicos. Esse é o ponto 1. Ponto 2, empresas de jurimetria, não é a jurimetria, na verdade são robôs, tá? Que fazem esse trabalho, eles consultam as distribuições. Distribuição é uma coisa que tu não consulta pelo nome da pessoa, tu consulta pelo nome da empresa. Então, o que eu teria que ter, por exemplo, se eu sou empresa e eu quero ter essa informação através de um robô, seria pegar, eu quero contratar o Gustavo, qual foi as últimas empresas que ele trabalhou, e teria que fazer o robô passar em todas as mas o Jus Brasil tá publicando pelo nome da pessoa, busca Google. Pelo nome da pessoa, busca Google, só se tu procurar o nome depois, se eu não me engano, não sei se é depois da sentença, eu sei que tem um acordo, Paulo, inclusive o Jus Brasil fez acordo com o Ministério Público do Trabalho. Tá? Até não quero pecar, não sei se é a Jus Brasil mesmo, mas eu acho que é. Eles fizeram um acordo porque a gente teve uma discussão bem grande nisso há uns anos atrás, e eles estavam realmente deixando tudo público, coisa que nem o tribunal deixava público, através dos robôs deles. Mas isso já foi corrigido a princípio, né? Não sei que tu descobriu uma outra falha, mas a princípio isso já foi descoberto. E o que nos leva ao segundo ponto que o Paulo Dias questionou, quer dizer, mas e o titular do dado, que é o cara que ingressou com a ação? O titular do dado é quem é empoderado pela LGPD. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela empodera o titular. Só que daí o que acontece? Se o titular se sentir ofendido por isso, por exemplo, eu acho que eu não fui contratado porque a empresa tinha informação que eu entrei em processo trabalhista, etc. Qual é o problema disso? É a prova de onde essa informação foi retirada. Se isso for comprovado, a empresa pode ser condenada, sim, por questões de LGPD. Tá, então vamos aproveitar e fazer mais uma pergunta, explorar esse teu conhecimento de tecnologia, que é vasto. Esses sites que publicam dados de processos trabalhistas, eles oferecem mecanismos para tu remover os dados. Só que essa remoção, ela se dá de forma, muitas vezes, parcial, e ela demora. Como é que algumas empresas de tecnologia conseguem tirar o nome em 24 horas, ou menos? Na verdade, é o seguinte, a tirada do nome, tá? Inclusive no Google, que é o maior, né? Vamos citar o Google, que é o maior. Se eu chegar no Google agora e entrar na ferramenta lá e disser o seguinte, Google, eu não quero mais que tu indexe o gustavorocha.com, não quero mais que tu indexe o meu site. Ele tira na hora, tá? Ele leva ali um processo de uma hora e pouco, ele tira fora, rapidamente. A questão não é isso, a questão se chama memória cachê. A memória cachê é o seguinte, quando eu tiro um site do ar, uma ferramenta que está publicada eletronicamente, ela está vinculada e ramificada em trocentos outros lugares. Até esses outros links descobrirem que aquele link principal não existe mais, leva, em média, hoje, 3 meses. Nossa! O Google leva, para você ter uma noção, para indexar todos os sites do mundo, hoje, ele leva 3 meses. E como que essas empresas conseguem tirar tão rápido, Gustavo? Na verdade, eles tiram das buscas deles, né? Aí é simples. Eu também posso Gustavo, tirar do eu fui meu conferir site agora. aqui, ó. Mas se está indexado no meu site, por exemplo, eu tirei do Gustavo Rocha um artigo lá que ofendeu não sei o que, eu tiro do ar, por exemplo. Eu de uma rede social. Rede social é outra história, tá? Não vou entrar na rede social, vamos falar de site. Eu tiro do site ali na hora. O Google, na busca, pode continuar encontrando isso por até 3 meses, mas quando tu clicar, não vai existir. Eu entendi. Agora, a gente deu print aqui, ó. É o Jus Brasil mesmo, na parte diários, ele traz o processo, o número do processo e o nome das partes. Um processo trabalhista, TRT 4/26/2013. Pode ser coisa antiga. Agora, assim, Gustavo, como é que o trabalhador pode fazer para ele solicitar o Google para tirar o nome? Ele entra dentro do Google, tá? Bom, eu não me lembro só de cabeça tudo detalhadamente, mas se ele entrar dentro do Google e botar assim, remover site, o Google ensina como é que ele remove dentro do Google. Assim como existe, por exemplo... Sites. Remover site. Se for o caso, né? Porque assim, ó, quando tu faz uma pesquisa, vamos supor, o Paulo acabou de fazer uma pesquisa lá que ele encontrou no site, Jus Brasil, se for o caso, uma pesquisa indevida. Quando aparece o link no Google, ele clica nos pontinhos que tem do lado ali, ele pode denunciar aquele site e o Google remove também. Existe a remoção também por denúncia, tá? O que acontece, né, muitas vezes, e é o que o direito digital trata, né, os advogados também, inclusive, que lidam nessa área, tratam com isso, é a questão específica quando um profissional, por exemplo,
é ofendido numa rede social, que daí é outra história. Porque site é uma coisa, a rede social é outra. A rede social só tira por denúncia pelas políticas próprias, que inclusive foi o que levou o Facebook a perder inúmeros patrocínios nas últimas semanas aí. Uhum. Show de bola. Essa informação, eu tenho certeza para que quem está nos assistindo vai se beneficiar muito. E é uma questão importante também dos robôs, tá? De entender que o robô só vai buscar o que tem lá. E uma outra coisa que eu acho que é pertinente, já que a gente está falando de dados, as pessoas não podem esquecer que, em termos de lei geral de proteção de dados, nós temos um ponto muito relevante, que os dados não são só os dados eletrônicos, os dados físicos também somam. Se vazar um papel no seu escritório, também pode ser condenado. Gente, eu tenho uma proposta, nós temos um professor universitário, Rodrigo Galia, que tá quietinho, né? Rodrigo, assim, cada mês que passa, às vezes dentro do mês, muitas vezes dentro do mês, nós temos alterações legislativas no âmbito trabalhista, inclusive isso talvez tenha feito a caducidade da MP 927, porque o Senado entendeu, aí nós vamos entrar em seara política, mas o Senado entendeu que se essas MPs forem se postergando, na verdade nós vamos ter uma alteração muito pior na legislação trabalhista do que vem acontecendo. Então, assim, a cabeça do advogado trabalhista, né, desde a reforma trabalhista, que foram feitas inúmeras reformas, a cabeça do advogado trabalhista ela deve estar totalmente embaralhada, porque a cada momento vale uma regra diferente. E aí, professor Galia, o que o advogado trabalhista tem que fazer? Muito bem, então, respondendo aqui o teu questionamento do Dr. Paulo Dias, primeiro eu acho que é o papel da educação continuada que a gente falava, né? É buscar a qualificação, que pode ser numa pós-graduação, pode ser num curso de extensão, enfim, há vários instrumentos para que a gente faça essa atualização. E me parece que aí, puxando o gancho do Gustavo, numa época tão digital, né, e enfrentando um direito pandêmico do trabalho, ou também conhecido como direito emergencial do trabalho, hoje a gente tem, talvez, muita informação circulando, mas a qualidade dessa informação é o problema. Então, me parece que as pessoas só vão ter lugar, e aí eu vou falar o que a Denise Fincato botou no artigo dela hoje, a questão da trabalhabilidade, tá? Existe uma diferença entre empregabilidade e trabalhabilidade. A empregabilidade está acabando. Emprego formal, quem não notou, note, tá? Não teremos no futuro, no presente e no futuro, tantos postos formais de trabalho com carteira assinada, férias, 13º. Isso está acabando. E isso tem a ver com a fala do Gustavo, tá? O trabalho formal com carteira assinada está acabando porque a gente está entrando numa era digitalizada, não sei se é assim que a gente fala, numa era, na 4ª revolução industrial, né? E o trabalho formal, o trabalho repetitivo, as máquinas fazem melhor do que os homens, tá? Então agora tem até um aspirador de pó robô, que é o sonho das pessoas, porque ele faz a faxina da casa. Tá? Então, assim, até a diarista lá vai ter o trabalho dela afetado. Então, nós temos novas tecnologias terminando com os postos formais de trabalho. Então, só para dizer, Galia, que está na minha lista de desejos. Pessoas desempregadas nesse semestre. Hoje. Nós tivemos o fechamento, eu falei isso naquela palestra lá do evento da Maratona Trabalhista, que o Paulo me assistiu, nós tivemos o fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho, e desses 7,8 milhões, foram 2 milhões de empregos formais fechados desde o início da pandemia. Então, sendo rápido, porque eu estou vendo que a gente tem poucos minutos, eu entendo que a educação continuada vai garantir a trabalhabilidade, ou seja, com que o Gustavo, o Kleber, o Paulo Dias, o Paulo Cordeiro, eu e todo mundo que está nos assistindo, que a gente não seja substituído pelas máquinas. Por quê? Porque nós somos melhores que as máquinas, porque a gente sabe interpretar aquilo que a máquina
ou as máquinas nos dão de informação. As informações estão aí, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas informações e dar qualidade para elas, ver o que presta e o que não presta. Então, quando o cliente vai lá consultar com o Dr. Kleber lá sobre sindicato, direito coletivo, ele quer o conhecimento do Dr. Kleber daquilo que se usa no direito coletivo. Ele vai no site, ele tem informações, mas que informações são válidas disso aí? Né? Então, eu acho que hoje o profissional ele precisa da educação continuada para saber fazer essa limpeza, essa seleção entre aquilo que é bom, aquilo que é válido e aquilo que é descartável, aquilo que a gente chama de fake news lá na era Bolsonaro, né? Nunca teve tão em voga fake news e etc. Então, me parece que isso é algo muito importante, que a gente pense, sim, numa trabalhabilidade, que a gente comece a enxergar, isso me dói dizer, porque eu sou do tempo da empregabilidade, eu ainda defendo o emprego formal com carteira assinada, e a minha última fala aqui, que a gente precisa pensar, em país pobre como o Brasil, a igualdade escraviza e a lei liberta, eu canso de dizer isso, porque aqui a gente precisa de legislação trabalhista de intervenção protegendo o trabalhador, hein? Por isso que quando eu entro no Uber e o cara do Uber me diz assim, não, doutor, eu não quero ter vínculo, eu sempre pergunto, né? Eu não sei por que eu faço essa pergunta. Tu gostaria de ter vínculo formal de emprego? Não, doutor, eu quero ser livre. Como livre? Se ele não é empregado, se ele não tem vínculo e ele sofreu um acidente de trabalho, por exemplo, ele está desprotegido do sistema trabalhista previdenciário. Não adianta ele ir lá no Paulo Dias, por exemplo, fazer uma consulta querendo proteção de direitos trabalhistas se ele não se enquadra como empregado. Então, no Brasil... E um sistema de trânsito dos mais perigosos, né, galera? Exatamente. Então, no Brasil, a igualdade escraviza e a lei liberta. Me desculpem os discursos aí, trabalhabilidade e etc. Isso é direito empresarial. Visão de que não tem mais emprego, que empregado e empregador estão no mesmo nível, isso é discurso de direito empresarial. Direito trabalhista tem que proteger empregado, tem que ainda vigorar o princípio da proteção ou tutela aqui. Essas reformas trabalhistas, elas aconteceram e são inegáveis, mas elas não protegeram em nada o trabalhador. Não, pelo contrário. E quanto mais eu cedo para o capital, mais agressivo ele fica, e menos emprego eu tenho. Onde é que estão os empregos das reformas trabalhistas e previdenciárias? E não é por causa da pandemia. Antes da pandemia já estava um cenário horrível. Já faltava 11 milhões de postos de trabalho, né? Rodrigo, uma questão importante só para muito dessa tua ideia da educação contínua, né? E aí agora, na tua fala, aproveitei e peguei 2 livros que estavam aqui em cima da minha mesa. E aí tu fica pensando, né? Eu recebi semana passada os últimos lançamentos da legislação trabalhista em tempos de pandemia, mas agora eu já estou pensando que eu preciso de doutrina sobre a medida provisória que caducou, sobre a nova lei 14.020, sobre os novos decretos, as novas portarias, e não tem como escapar disso, né? A gente todo dia assodado com essa quantidade de informações, e falei há poucos dias também numa transmissão, o profissional que conseguisse adequar esse novo normal que todo mundo trata é o que vai conseguir um destaque, porque senão o mercado vai absorver essas pessoas, né? Quem achar que vai continuar ainda fundamentando suas com a Constituição de 88, sem ver todas as normas paralelas que estão ocorrendo sobre as novas interpretações que estão surgindo, o mercado vai absorver esse profissional, e o bom profissional nesse tempo de pandemia é aquele que consegue ver uma oportunidade na dificuldade, porque de dificuldade nós estamos cheios, né? A oportunidade nós devemos criar, é o entendimento muito dessa tua ideia, eu acho que é bem por aí mesmo. Precisamos de educação contínua e constante.
Diante de tantas adversidades que nós estamos vivendo, o profissional da área do direito, ele tem que se capacitar ao máximo, e aí entra a educação continuada, ele tem que se aparelhar da melhor forma possível, seja através da utilização de um perito contador, que ele possa, né, trazer valor ao trabalho dele, as novas tecnologias, como o Gustavo muito bem falou. Então, assim, o advogado ele tem que estar conectado com todas as últimas informações, passar para o cliente a tranquilidade, analisar as demandas que chegam até o escritório, porque nem tudo são demandas trabalhistas, trazer o que é o objetivo principal da Justiça do Trabalho, que é a paz social. O advogado tem que prezar pela paz social. E, muitas vezes, chegar para o seu cliente e dizer, tenha paciência. É o momento que nós estamos vivendo, temos que ter resiliência. E como fazer isso? Além da resiliência, o advogado se aparelhar, se capacitar para vencer, sim, toda essa adversidade. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando, então, para o nosso final já do nosso bate-papo. Eu gostaria de fazer um comentário rápido, para fazer a minha fala final já, que foi, talvez, trazer para o conhecimento, né? A gente falou aqui em Revolução 4.0, que a gente fala da advocacia, fala das revoluções 4.0, que é a Revolução famosa industrial, né? Ela veio de lá. E nós já encontramos, tá? Relatos, e esse relato vem do Japão, em 2016 para 2017, da Revolução 5.0. E a Revolução 5.0, ela não é industrial, ela é social. Então, a Revolução 5.0, ele elimina a ideia da tecnologia como centro e traz de volta o ser humano como centro. E isso é uma coisa importante de ser colocado, já que nós estamos falando de relação de trabalho, uma vez que não é somente pela relação de trabalho, é porque eu sempre digo isso também. A tecnologia, ela não é fim, ela é meio. E quanto nós não encararmos a tecnologia como meio, utilizarmos a tecnologia como meio, isso sim, isso sou totalmente a favor. Utilizarmos a tecnologia como meio, utilizarmos a tecnologia com efetividade. Não deixarmos que os dados sejam ocultados da gente, em nenhum nível. Assim como eu quero saber o que aconteceu no nazismo, eu também quero saber o que está acontecendo hoje nos processos. Não deixar dados ocultos, né? Porque dados ocultos, para mim, são coisas que são incabíveis, com exceção daqueles que são previstos em lei. Então, neste formato, nós temos a tecnologia ao nosso bel prazer, utilização e usufruir dela da melhor forma possível. Passo a palavra, então, acho que na mesma ordem que nós apresentamos a nossa pequena palestra, aqui, o nosso pequeno webinar, para que cada um faça a sua despedida e a sua finalização com as suas ideias. Rodrigo, por gentileza. Então tá. Primeiro, agradecer a participação com essas feras aqui do direito do trabalho, da tecnologia. Uma honra estar com vocês, eu aprendo muito. Concordo com o Gustavo, acho que a gente precisa enxergar a tecnologia como meio, não como fim, voltar para as relações pessoais, o ser humano no centro, nos qualificarmos para acompanhar todas essas mudanças, como o Kleber já tinha dito na fala dele, e enxergar o direito do trabalho e fazer uma separação. Eu vou propor uma separação para a gente pensar, tá? Por mais que tenha reformas trabalhistas e que a gente precise acompanhar as mudanças, a gente não deixar de ver o direito do trabalho como protetivo ao empregado. Porque se ele não for protetivo ao empregado, ele não é direito do trabalho, ele é direito empresarial. Nada contra. Mas se eu quero defender reforma trabalhista, se eu quero dizer que redução de direitos trabalhistas de empregados é o caminho para exportações e para a economia do país, eu posso dizer isso lá no direito empresarial, não no direito trabalhista. E pensar que não é todo mundo que vai ter condições para a trabalhabilidade. A empregabilidade é importante para aquele que está menos conectado com as transformações. E eu me preocupo com aquelas pessoas que não têm a mesma capacidade ou a mesma possibilidade que nós de acompanhar essas mudanças, tá? Então, eu tenho que me colocar no lugar do outro para ver as suas dores e etc. Tá? Então, agradeço aqui a participação e passo a palavra ao Gustavo novamente. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer realmente estar contigo. Paulo Dias, por gentileza. Aos trabalhadores do direito, aos advogados, capacitem-se. Procurem cada vez mais se aparelhar, conforme nós já tínhamos falado.
Aos trabalhadores, vivemos um período de pandemia, um período em que nós temos que exercitar a paciência, a resiliência, temos que exercitar o melhor que cada um tem de nós próprios, sermos melhores trabalhadores, darmos o nosso melhor, porque logo adiante, passada essa pandemia, nós temos um país a reconstruirmos. Não nos esqueçamos disso. E nós só vamos conseguir reconstruir o país sendo pessoas melhores. Nesse momento de pandemia, se você tiver os seus direitos aviltados, e tente conversar com o seu patrão, tente conversar com a sua empresa. Às vezes, uma boa conversa, ela resolve os conflitos. Caso injustiças sejam cometidas, procure sim o seu advogado trabalhista, e as ações nesse período de pandemia, elas estão sendo efetuadas, os direitos estão sendo restituídos, muitas situações de trabalhadores que são dispensados sem verba rescisória nenhuma, sem guias de seguro-desemprego, sem a própria guia do FGTS, as ações, elas buscam a efetivação dos direitos, mesmo em período de pandemia. A Justiça do Trabalho não para, e conte com a Justiça. Obrigado, Paulo Dias. Prazer estar contigo. Por gentileza, Kleber. Bom, colegas, simplesmente agradecer. Eu muito mais aprendo do que tenho a pretensão de ensinar, talvez, mas para mim é sempre um prazer, um convívio. Espero que esse webinar seja o primeiro de vários que possam vir. E para nossa audiência, eu queria dizer que tem uma palavra que eu tenho, uma expressão que eu tenho ouvido desde o início dessa pandemia e que ainda vi que as pessoas não conseguiram encontrar, que é o bom senso. Vamos praticar empatia, vamos nos colocar... É muito fácil localizar o bom senso. Na medida que tu te coloca no lugar do outro, e isso vale para as relações trabalhistas, né? Na medida que tu coloca na posição do teu chefe, que está com dificuldade de manter teu salário, ou que o chefe se coloca no lugar do trabalhador, que está com medo de perder aquele emprego, aquele sustento, a gente pratica empatia e a gente consegue chegar a um senso comum. O que pode ser praticado pelo meu vizinho, pelo meu amigo, pela pessoa que está do meu lado e que não me atinge, é sinal que pode se aproximar realmente do que a gente trata por senso comum. Eu penso sempre nessa ideia, e realmente, como disse o Paulo Dias, buscar realmente uma ideia, porque nós vamos ter que levantar esse país, e não vai ser cada um pensando na própria bolha que a gente vai conseguir isso. Esse é um momento realmente de conversa, um momento de aproximação, e desejo tudo de bom a todos aí, espero que seja, como eu disse, que seja essa aqui a primeira de muitas iniciativas dessas, e que nós possamos nos encontrar todos em breve, bem, todos com boa saúde e livre desse vírus que veio para nos atrapalhar um pouquinho. Um grande abraço a todos. Obrigado, Kleber, um prazer estar contigo. Paulo Cordeiro, por gentileza. Muito bem, tentar ser bem sucinto, agradecer muito o espaço, o convite e o carinho dos amigos aí, tanto os que nos assistiram como dos colegas participantes da live, né? Fazer um complemento ao que falou o Paulo Dias, então fazer uma dupla Paulo e Paulo, né? Que também as empresas, especialmente aquelas de pequeno porte e principalmente as de pequeno e microempresas, busquem o aconselhamento jurídico antes de tomar decisões que possam implicar em um grande problema no futuro. O direito do trabalho, ele preza por defender o trabalhador e por suficiente, mas ele não visa terminar com as empresas e terminar com a economia. A reforma trabalhista deixou muito claro o quanto essa relação é codependente e quanto nós precisamos que esses extremos se aproximem cada vez mais. Fujamos dos extremos e lembramos que os direitos humanos são importantíssimos porque somos humanos. E eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Sejamos humanos, busquemos a razão do outro e nos observemos no quanto nós podemos, às vezes, não ter razão. Se nós acharmos que estamos injustiçados, e aí eu complemento Paulo, então busque um profissional sério, porque o melhor advogado é o primeiro juiz da causa.
e um bom profissional não vai buscar aventura jurídica e muito menos arriscar o seu cliente a tomar sucumbência, honorários de sucumbência. E nem litigância de má-fé que virou moda. É isso. Muito obrigado, queridos. Obrigado mesmo. Obrigado, Paulo Cordeiro. Agradeço. Bom, em nome do time aqui do Webinar Trabalhista, Webinar de Inovações Trabalhistas, espero que tenhamos, pelos nossos comentários, agradecendo aqui ao pessoal que participou ativamente, agradecendo a todos os membros da mesa, foi muito bom estar com vocês nessa noite. Para aqueles que estão depois nos assistindo, vão nos assistir pelo YouTube, se quiserem, fiquem à vontade, este webinar ficará gravado no meu canal ali no Gustavo Rocha Com, fiquem à vontade para divulgar. É importante que vocês sempre coloquem isso, porque às vezes a gente vê um conteúdo bom e a gente acaba, né? A gente tem que começar a colocar isso no mercado realmente. Agradeço, realmente acho que essa é a palavra, porque não adianta eu querer ficar fazendo aqui muitas divagações, todo mundo já colocou. Até uma próxima oportunidade, com certeza. E vamos lá, gente. Tchau para todos. Até mais.